Era uma vez uma criança que queria brincar com seus amiguinhos. Ela queria andar de bicicleta com seus amiguinhos. Aí ela foi lá e pediu para sua mãe: Mãe, posso andar de bicicleta com os meus amiguinhos? E a mãe disse: Você pode ir, mas antes arrume o seu quarto. E aí a criança olhou para aquele quarto bagunçado e ela pensou: O que é mais interessante? Eu arrumar o meu quarto ou eu brincar com os meus amiguinhos de bicicleta? Ah, quer saber? Eu vou brincar com os meus amiguinhos andando de bicicleta, depois eu arrumo meu quarto. Então, esse garoto pegou a bicicleta e foi andar de bicicleta com os amigos. Tá lá andando de bicicleta e aí eles pulam morro e... Enfim, eles vão se divertir de bicicleta. Chega um momento que ele vai pular um morro lá, enrosca na bicicleta do amigo e cai no chão, rala o joelho. Aí o joelho começa a doer, ele começa a chorar. Ai, meu joelho machucou. Aí ele volta para casa. Chega em casa, ele chega com o joelho ralado e ele diz assim: Mãe, machuquei meu joelho, né? Ah, meu joelho tá ralado. Aí a mãe dele diz assim para ele: Eu não falei que era para você não andar de bicicleta? Você por acaso arrumou o seu quarto? Não, né? Agora tá aí, com o joelho machucado. Eu falei que isso é perigoso. Eu falei pra você não sair. Eu não falei pra você não me obedecer. Você me desobedeceu. Bem feito pra você. Isso é pra você aprender. E agora, além de arrumar o quarto, você vai ficar de castigo. Me dá aqui sua bicicleta. Aí a criança pensa: Poxa, realmente, desobedeci a mãe, me machuquei, né? Eu não arrumei o quarto e é verdade. Realmente sair com os amigos, fazer o que eu gosto, talvez não seja legal, não seja bacana. Eu escolher, fazer escolhas talvez seja perigoso e tal. Muito bem-vindos a mais uma aula do curso Criar, criando harmonia em seus relacionamentos. Nessa aula, nós vamos abordar o tema crenças. E se você escutou essa história, já deve estar imaginando o que eu estou querendo mostrar contando essa história do menino que foi andar de bicicleta e se machucou e a mãe deu esporro e colocou de castigo. Parece uma história banal, uma história simples, mas ela é uma história que diz muito sobre o assunto da aula de hoje. Então nós vamos falar sobre crença. Então, primeiramente, o que são crenças? Crenças são as nossas verdades, que funcionam como se fosse um pendrive, né? Que você coloca no computador. São arquivos que nós temos dentro de nós. Então, se você coloca um pendrive lá no computador, aí você vai abrir lá o compartimento do pendrive, vai estar lá vídeos, músicas, textos gravados, enfim, né? E toda vez que você colocar aquele pendrive, vai aparecer aquele mesmo arquivo. Vai colocar aquele pendrive, vai aparecer os mesmos vídeos, as mesmas músicas, como se fosse um CD, né? Se você colocar um CD de música sertaneja no carro ou no rádio em casa, vai rodar música sertaneja. Se for um CD de samba, vai rodar samba, né? Então a gente sempre diz assim, insano, né? Falando agora do assunto de crença, é quando a pessoa tem um CD de música sertaneja e coloca no rádio e deseja escutar, por exemplo, rock and roll. Vai ser impossível, né? Porque são registros, né? São arquivos e as nossas crenças funcionam como se fosse um CD, como se fosse um pendrive, que toda vez que é acessado vai abrir a mesma coisa, vai tocar a mesma música, vai dar o mesmo resultado, tá? Então isso são crenças. Aí talvez você possa se perguntar assim, tá, Diego, mas o que tem a ver crenças com essa historinha que você contou? É aí que tá. Embora muitas pessoas saibam, algumas talvez não saibam, outras desconfiam, as crenças são verdades. É verdade? É verdade. Tá? Só que as crenças, algumas, nós recebemos dos nossos ancestrais, lá do nosso sobrenome, também tem essa parte. Porém, algumas delas, né, ou boa parte delas também,
nós aprendemos durante a vida, tá? Então essas verdades que são nossas verdades absolutas, não é porque ela é uma verdade que ela vai continuar sendo uma verdade na sua vida, tá? Uma crença pode ser restaurada, pode ser modificada, mudada, pode ser ampliada, né? Seja lá o nome que você gosta de usar. Mas uma crença você pode quebrar ela, tá? E é por isso que eu estou disponibilizando essa aula sobre crenças, tá? E aí, mas para isso é importante você primeiro ter a consciência de como uma crença é moldada em você. Porque enquanto você não sabe, por isso que muitas pessoas às vezes vão para terapia e se frustram. Elas leem um livro achando que vão achar a solução e não conseguem encontrar. Porque a solução está dentro dela, tá? E o que é que está dentro da gente? Os nossos pendrives, os nossos CDs, os nossos arquivos, né? E as nossas verdades absolutas, que são as nossas crenças. Então, o primeiro passo é você entender como que uma crença é instalada em você. Porque é a mesma coisa que você querer mudar um arquivo e você não sabe onde é que ele está dentro do seu computador. Eu gostaria de jogar fora esse CD, mas eu não sei onde é que ele está guardado. E muitas vezes as nossas crenças, os nossos arquivos, os pendrives, os CDs, que são as nossas verdades, as nossas crenças, eles estão aqui e no agora, né? Atuando aqui. Mas eles não foram instalados há 5 minutos atrás. Muitas vezes eles foram instalados há 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 anos. Existem crenças ancestrais de 100 anos. Existem crenças de 500 anos. Existem crenças de 1000 anos, crenças de 10 mil anos, crenças de milhões de anos. Né? Por isso que muitas vezes é desafiador mudar uma crença, quebrar uma crença, porque faz tanto tempo que esse pendrive está instalado aí, que essa música toca, que, poxa, como é que eu vou mudar isso, né? Então existem crenças que realmente são desafiadoras. Porém, quando eu sei como que ela é formada, eu posso ir exatamente naquele arquivo e apagar, ou colocar outro nome, ou modificar, ou colocar um Photoshop, ou formatar, sei lá, né? Aqui eu estou falando de forma em metáfora, metaforicamente falando, né? Então assim, você pode modificar essa crença. Então, primeiramente, como que uma crença ela é formada? Então, antes você precisa ter alguns conhecimentos, tá? Que eu vou o objetivo do curso não é aprofundar a crença, é apenas você entender como uma crença se forma e a partir disso você quebrar crenças, tá? Existem cursos aqui do Criar que são específicos de crença, mas vamos lá, de forma sucinta. Uma crença é registrada através dos nossos sentidos, tá? Então, que são visão, audição e o sinestésico, que é o sentir, né? E dentro do sinestésico tem o olfato e o paladar. Então, são esses. É o que você viu, ouviu, sentiu, cheirou, né? E degustou. 5 sentidos. Né? Então, conforme eu vi, ouvi, senti, degustei e cheirei, pronto. Registrou, ó, isso significa isso. É por isso que eu identifico o que é um camarão, o que é um peixe, né? Por quê? Porque eu sei a cor do peixe, a cor do camarão, o cheiro, o gosto, né? O barulho que faz o camarão quando você mastiga, quando faz o peixe, né? Então, isso tudo fica registrado no nosso inconsciente, tá? Então, esse é o primeiro passo de você entender como forma uma crença. Então, quando uma pessoa diz que tal coisa é tal coisa, né? E por isso que existem, por exemplo, o mesmo camarão aqui, e tem uma pessoa que registrou que o camarão é gostoso, outros que o camarão não é tão gostoso, outros que o camarão dá alergia, né? E o camarão é o mesmo, só que muitas vezes elas experimentaram esse camarão em situações e circunstâncias diferentes, né? Tem gente que comeu um camarão lá na praia, no calor, tomando cerveja, outro comeu um camarão com vinho no frio, abraçado com a namorada. Entende? Então cada um registra conforme
a sua circunstância, né, que ela experimentou. Então quando a gente experimenta, a gente registra, e esse registro ele vai determinando nossas crenças, o nosso pendrive, o nosso CD lá, né? Então assim, por isso que muitas vezes você come algo e lembra de alguém, né? Nossa, eu lembro de uma antiga namorada, eu lembro de um passeio com o pessoal da escola, porque a gente foi na piscina e estava fritando peixe, então agora eu vendo essa piscina e o garçom trazendo peixe, estou lembrando, né? E a gente é assim o tempo todo, tá? E aí o que acontece? É assim que é registrada uma crença. Existe outro detalhe sobre as crenças, que é a forma como ela é registrada. Uma é pelos sentidos, e o nosso cérebro ele aprende basicamente de duas formas: intensidade e repetição. Intensidade e repetição. Então muitas vezes existem pessoas que comem camarão a vida inteira, nunca tem alergia. Tem gente que come uma vez, bastou, né? Às vezes ela comeu e saiu num sol tão forte, que foi tão intenso, que deu alergia. Agora existem pessoas que muitas vezes comem camarão aí 1000 vezes e não acontece nada, né? Por quê? Porque muitas vezes depende da intensidade que aquilo acontece, né? Então muitas pessoas precisam comer camarão uma vez para ter alergia. Tem pessoas que vão ter alergia lá quando comeu pela milésima vez, né? Então existem coisas que a gente aprende por intensidade e outras por repetição. Varia. Por exemplo, você fala para uma criança: não coloca o dedo na tomada, é perigoso. E ela, vou experimentar. Coloca o dedo na tomada, leva um choque, dá aquele medo. Ela, puxa, além de levar choque, eu descobri que dá medo e é perigoso. Tomada, dedo, perigo, sentir choque, ouvir que é perigoso. Então, bastou uma vez só. Foi tão intenso que ela bastou colocar uma vez o dedo na tomada para ela aprender, para ela registrar aquela verdade. Agora, por exemplo, que nem escrever. Foi na primeira? Bastou fazer um risco que eu escrevi? Não, foi por repetição. Você teve que repetir várias vezes. Várias vezes. Até você entender: esse aqui é um A, esse aqui é um B, esse aqui é um O, é um L e um A. Bola, né? Depois você... A-M-A-R-E-L-A. Amarela. Então, bola amarela. Aprendi duas palavras. Aí constrói frases. Aí você vai construir pequenos textos. Aí vai aprender a interpretar textos. Então, repetição. Repetir. Então, existem certos aprendizados que são por intensidade e outros por repetição. Tá bom? Então, é importante você saber conscientemente como uma crença é formada, né? Por que existem pessoas que não conseguem modificar crenças? Porque elas não sabem como que ela foi instalada. É a mesma coisa você achar um arquivo, mas você não sabe qual o botão do mouse e em qual parte que você vai do computador para você ir lá e deletar, né? E aí aquele arquivo vai ficar rodando ali o tempo todo, né? Então é dessa forma. Então você sabe agora que uma crença é formada basicamente quando você experimenta através dos 5 sentidos, né? Visão, audição, sentir, cheiro, sabor, né? E que a gente aprende por intensidade, por exemplo, um dedo na tomada, um choque, assim, que é de uma vez, né? E por repetição, como por exemplo, ler, escrever, né? Então, existem essas duas formas de aprender. Ok? Então, agora que você sabe os sentidos, intensidade e repetição, como que isso fica registrado em nós? Como que ele atua? Basicamente, no seguinte esquema mental, que a crença é um esquema mental. Então, assim, você experimentou, tá, mas não coloquei o dedo na tomada, né? Mas, e beleza, né? Não cheirei mais aquilo, não fui lá mais comer camarão. Agora eu mudo o contexto, só que o registro continua. Por quê? Porque assim, como que eu faço para acessar uma crença? Mas eu nunca coloquei mais o dedo na tomada, mas nunca mais eu comi camarão. Mas aquilo ficou dentro de você, tá? E isso muitas vezes pode fazer com que você atraia situações em outros lugares, em outras circunstâncias parecidas com aquela do teu trauma. Por isso que muitas vezes nós temos trauma,
por questões de crenças, né? Só que a gente não sabe onde é que está instalada essa crença e a gente vai acessando esse trauma de alguma forma, né? Então vamos imaginar que você percebeu que nem a historinha que eu contei, né? A criança, quando ela saiu, né? Ela descobriu naquela experiência que desobedecer, que fazer escolha, às vezes é perigoso, que brincar, se divertir, causa prejuízo. E aí, por exemplo, ela vai entender, por exemplo, que é, conhecer pessoas, por exemplo, pode deixar, ela pode muitas vezes sofrer um castigo por causa disso. Aí você vai pensar assim, tá, mas ela registrou isso, mas como isso pode influenciar na vida? Por exemplo, ela pode ser um adulto, aquela criança sofreu aquela experiência lá com a mãe, né? Porque poderia a mãe dizer o seguinte quando aconteceu aquilo: filho, a mãe vai cuidar de você, deixa que a mamãe cuida, né? Vamos passar um metiolate aqui, um curativo, ou mertiolate, sei lá como você fala. Vamos fazer o curativo, a mamãe vai te dar um colo e você não precisa sofrer. Geralmente não é isso. E aí a gente começa a registrar. Me divertir é perigoso, me divertir dá castigo, fazer escolhas é perigoso e eu posso ficar de castigo. E a pessoa começa na vida adulta, quando ela faz uma escolha, se punir. Que é uma maneira de repetir aquela história lá. Mas por que ela faz isso? Faz isso inconscientemente. Muitas vezes ela conhece uma pessoa, vai para um relacionamento, mas inconscientemente ela lembra: nossa, aquela vez que eu saí, que eu fiz a escolha, eu fiquei de castigo. Daqui a pouco ela começa a se fechar para o amor. Por quê? Porque ela tem registrado que conhecer pessoas, que sair, que fazer escolhas é perigoso e que pode dar castigo depois. Então ela começa, ela mesma se dá o castigo, ela mesma se colocar em perigo. Por quê? Porque ela tem registrado esse padrão de pensamento dentro dela. Mas como é que eu posso acessar uma crença na vida adulta, sendo que ela está lá na infância? É porque isso fica registrado no nosso corpo. De que forma? Um esquema para te explicar. Pensamento. Quando você pensa, por exemplo, toda vez que, a maioria das vezes, dependendo da escolha que você faz, você acessa o pensamento daquela crença. E o pensamento gera um sentimento. Você pensa, vou fazer escolha. Só que o teu cérebro inconsciente lembra que teve uma vez que você fez escolha que você acessou o sentimento de dor, né? E que você se comportou de forma punitiva, né? E os teus resultados, sofrimento, né? E isso determinou tua crença. Só que às vezes isso aconteceu de forma tão intensa que basta muitas vezes você fazer uma escolha dentro de um relacionamento e o teu cônjuge falar assim: eu não gostei. Você, putz, relacionamento é sofrer. Bem que minha mãe falou. Ah, minha mãe explicou, me deixou de castigo. Agora eu fui fazer a escolha. O teu cérebro, de novo, registrou o mesmo comportamento. Aí às vezes você vai lá, compra, vou comprar um sapato, vou fazer uma escolha. Vou comprar um sapato que eu gostei, que eu julgo que é bonito. Aí você chega lá, mostra pro seu cônjuge, pra sua amiga. Ah, isso aí não é bom não, isso aí tá louco. Aí o teu cérebro, não falei? Fazer escolhas é perigoso, é castigo, é punição, é dor, é sofrimento. Porque existe esse padrão. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado, que gera tua crença. E as crenças são verdades. O problema, a questão é que muitas pessoas não dão bola para o conhecimento de crenças. E o Diegão aqui era uma pessoa. Até que eu entendi que as crenças, elas determinam os nossos resultados. E as crenças, elas funcionam como decreto. Decreto. Quando uma pessoa, muitas vezes ela sofre um fracasso, falência, separação. O que mais? Fracasso, falência, separação, perde dinheiro, não termina a faculdade, não conquista o que quer, tudo isso gera significado. Sabe aquelas pessoas que você fala assim: caramba, fulano lá erra e não aprende? Por que isso? Crença. Ele está acessando uma crença. Entende? Só que ele faz isso de forma inconsciente. Por isso que ele não consegue mudar, porque eu sei que eu sou assim, mas eu não consigo mudar. Por isso que existem pessoas que são difíceis de se relacionar. Porque elas não sabem das suas crenças, não se conhecem. E é aquele tipo de pessoa que diz assim:
Se você quiser ficar comigo, vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Porque as pessoas não mudam. Porque eu sou assim, pronto. São registros. Por quê? Porque toda vez que ele tentou, às vezes, mudar lá na infância, levou um castigo. Todas as vezes que ele foi fazer uma escolha, foi punido. E não foi pouco. Eu não estou dizendo para você falar, ai, coitadinho, vem cá. Não, não é isso. Eu estou dizendo para a gente ter consciência que isso pode ser mudado e a gente não precisa sofrer pro resto da vida. Tá? São registros e verdades que são, na verdade, as nossas crenças. Tá? E essas crenças, elas geram o padrão de comportamento. Por isso que muitas vezes existem pessoas que elas não sabem que no relacionamento elas imitam o pai, imitam a mãe, né? Então chega na hora, por exemplo, que tem... Por exemplo, se aquela criança que chegou lá com o joelho ralado, chorando, a mãe bateu, a mãe colocou de castigo, eu não estou dizendo para você agora querer culpar os seus pais. Negativo. É muito pelo contrário, é você tomar consciência dos seus registros. Se a tua mãe te castigou, bateu em você, te xingou e você registrou que aquilo é perigoso e tal, não houve um diálogo, talvez essa pessoa quando vai para um relacionamento que tem uma dificuldade, ela, eu não vou, pode ser que ela tenha dois tipos de reação, uma, né, poxa, se punir e outra, não querer dialogar, porque aquela vez que eu mais precisei de diálogo eu não tive, aí eu me fecho pro amor, entende? Porque ela tem registrado que, já que é perigoso, né, eu vou evitar a dor, né, então eu vou ficar na minha. E aí ela não resolveu os problemas da vida dela. E a vida vai passando e ela não resolve, ela não coloca a mão na massa, porque é perigoso, né? Eu não vou colocar ali de novo dentro da tomada, não. Porque aquela vez, né? Quantas vezes eu tentei conversar e não foi possível? E além de levar castigo, apanhar, eu não recebi o colo da minha mãe? Eu não. Eu não vou resolver isso aí, não. Ah, pare, que é isso? Tá louco? Eu não, né? Não sou besta, né? Bobo é o outro que tá aí se estressando. E o casal não consegue dialogar, porque o registro de diálogo não houve, né? E aí sem punir os pais, tá? É só para você ter consciência que talvez aquela vez não foi possível. Só que agora você pode, através do conhecimento de forma consciente, poxa, não tive diálogo, sim, porque o que acontece? Então quer dizer que eu não sei dialogar, agora eu vou começar a dialogar. Não, primeiro você vai quebrar as crenças lá atrás de punição, de perigoso, de não pode, de fazer escolha não dá, de punição. Vamos quebrar, baixar essa barreira, baixa a barreira. Baixa a barreira, para depois você criar novos diálogos, tá? Então é para isso que a gente estuda a crença, tá? Entenderam, gente, como que é formada uma crença? São através de experiências que nós temos durante a vida. Por exemplo, aquela criança, talvez ela sofreu aquele trauma. Quando ela foi sair de bicicleta, não arrumou o quarto. Então fazer escolhas é perigoso. Aí talvez ela foi na escola e a professora explicou lá uma conta de matemática. Aí ela falou, nossa, eu vou fazer essa conta diferente. Por quê? Porque assim eu vou fazer essa conta diferente. E aí ela faz de um outro jeito que dá certo. Ela mostra pro professor, o professor fala, não, desse jeito não. Não, tem que ser do meu jeito. Aí ele fala, nossa, de novo fui fazer uma escolha. Aí ele resolve, por exemplo, na adolescência, fazer uma feira de ciências, aí ele faz um negócio tudo diferente. Aí as pessoas criticam ele, falam, realmente, minhas ideias. Aí ele começa a não querer mais pensar, não querer mais criar. No futuro, ele tem dificuldade de empreender, de dizer o que pensa, de conquistar o próprio lugar, o próprio espaço. Por quê? Por registros lá atrás. Quantas pessoas gostariam de ser empreendedores, donas do próprio negócio, mas minha ideia não vale nada mesmo, né? Então, não sabe cobrar pelo que faz, não sabe construir um relacionamento de forma nova. Aí você vai entender por que aquele pai bate na criança. Eu não estou dizendo coitadinho desse pai, ele não estudou sobre criança, mas você percebe que ele justamente está dando aquilo que ele recebeu? Eu não tive escolha, você também não. Né? Então a pergunta é, qual é o sentido disso nos dias de hoje? Né? Então as crenças elas determinam. Né? Muitas vezes você gostaria de ter o carro X, ter o relacionamento, não gostaria que o meu relacionamento fosse tão bom a ponto de, presta atenção, de a gente em vez de ficar tirando uma semana de férias, programar uma semana, ficar aí 30 dias fora, comendo do bom e do melhor. Isso é possível através de programação e planejamento.
E a pessoa não consegue ter uma vida com, assim, de novas escolhas, porque eu não. Eu poderia até oferecer, mas já tentei tantas vezes, né? Porque inconsciente, lembra da professora? Lembra da sua mãe? Lembra da feira de ciências? Lembra daquela vez que você se vestiu e você foi criticado? Então, gente, para que a gente estuda a crença? Para sair do padrão de vítima. De vítima dos próprios registros e ser protagonista e autora da própria história. Então, é nesse sentido, percebe? Identificar as crenças. Então, a partir do momento que eu sei como que elas são registradas, né, de que forma, pelos sentidos, né, de que forma, intensidade e repetição, de que forma, que pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado, que gera registro, e que minhas crenças são decretos, então muitas das coisas que eu tenho, aliás, a maioria, grande parte, fui eu mesmo que atraí, fui eu mesmo que registrei, fui eu mesmo que de alguma forma criei, eu posso descriar, para depois criar coisas novas, tá? Sem sofrimento e com maior liberdade de escolha para ser mais feliz, próspero e saudável. Pessoas que são felizes, prósperas e saudáveis são pessoas que quebraram crenças de infelicidade, de pobreza e de doença, tá? E aí eu acho que é nesse sentido que esse conhecimento pode ser útil para os relacionamentos, tá? Antes de terminar essa aula, eu quero te fazer uma pergunta sobre crenças. Você já escutou algumas verdades sobre relacionamento? Homem é tudo igual. Mulher é safada. E relacionamento é bom só nos 2 primeiros meses. Você vai ver depois quando vocês forem morar junto. Já ouviu isso aí? Né? O que mais? Homem é tudo igual, mulher é tudo igual, mulher é safada, homem é mulherengo. Enfim, percebe? Casamento é um lugar onde quem está fora paga para entrar e quem está dentro paga para sair. Gente, definitivamente, você já deve ter ouvido essas crenças, né? E eu vou convidar você para na próxima aula refletir sobre algumas das crenças que nós temos sobre relacionamento. Por quê? Porque o que acontece? Muitas vezes no relacionamento a gente se comporta de um jeito que fora a gente não se comporta. E por que muitas vezes a mulher repreende o homem? Por quê? Porque ela tem registrado homem, cabresto curto, porque homem. E por que tem homem que muitas vezes mulher tem que tratar assim, porque mulher gosta de ser tratada assim. Será mesmo que mulher gosta de ser tratada assim? Você já dialogou com ela sobre o jeito que ela gostaria que fosse tratada? Tem muito homem machão aí que precisa trabalhar a crença. Tem muita mulher recalcada que talvez precise trabalhar a crença. Eu não estou dizendo que o problema está na mulher e no homem. Eu estou dizendo que o problema está na crença. Né? E eu convido você a mergulhar nesse universo para a gente poder ficar um pouco mais livre e feliz, próspero e saudável para se relacionar, tá bom? Espero ter contribuído. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima aula.